sério e é importante a gente destacar as coisas que acontecem no nosso estado para a gente abrir os olhos. Muitas vezes a gente se apega a um relato que aconteceu em outro lugar do Brasil, em outro lugar do mundo. Aqui no nosso estado tem muita violência contra a mulher. A Comissão Permanente de Inquérito, a CPI da Assembleia Legislativa, apontou que as cidades com maior número de violência contra a mulher estão aqui em João Pessoa, em Campina Grande e em Patos. Também apontou Santa Rita e Souza. São esses 5 municípios que concentram 33,5% dos casos de feminicídio. Ou seja, é um dado preocupante. Para entender o que é que representa esses dados, a gente conversa agora via chamada de vídeo com a professora de Direito, a doutora Nayara Toscano. Oi, professora, boa tarde, seja bem-vinda ao Com Você hoje para falar sobre um tema triste, né? Um ranking triste que a gente vê aqui no nosso estado, né? Boa tarde, Fernandinha. Prazer estar aqui novamente, conversando com vocês, com os nossos telespectadores e telespectadoras. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar realmente sobre um assunto complexo, um assunto que é vivenciado, infelizmente, no dia a dia das mulheres no estado da Paraíba, que é a lógica da violência contra a mulher, especialmente o feminicídio. Então, é importante, primeiramente, que a gente entenda o que é feminicídio, né? O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, que é aquele que todo mundo já conhece, que é matar alguém. Só que, nesse caso, a vítima dessa morte aí é uma mulher. É um crime de ódio contra a mulher e, normalmente, costuma ocorrer aqui no estado da Paraíba em relação a ex-companheiros, ex-namorados, que insatisfeitos com o término das relações acabam muitas vezes ceifando a vida da mulher, bem naquela lógica de se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Em virtude disso, a Assembleia Legislativa da Paraíba, lá em maio de 2019, instaurou essa CPI, essa Comissão Permanente de Inquérito, né, para averiguar, para investigar, para entender como é que se dá o fenômeno do feminicídio no estado da Paraíba. Então, tinha a intenção realmente, tinha o objetivo de entender esses casos de violência contra a mulher, de promover o enfrentamento, ações concretas, né, para enfrentar esse feminicídio no estado da Paraíba, que tem dados alarmantes, como Fernandinha muito bem trouxe aí, né, especialmente no município de João Pessoa. Ô, professora, quando a gente traz uma comissão entendendo, investigando, pegando os números, essa comissão também aponta conclusões. Então, além de apontar quais são as cidades, o que essas cidades de números representam, né? Essas conclusões apresentadas nesse relatório sobre a situação da violência contra a mulher aqui na Paraíba apontam caminhos para uma solução ou pelo menos para uma diminuição desses dados? Sim, Fernandinha, é muito bem lembrado. Realmente é preciso propor, para além dessa análise, é preciso propor medidas práticas, né, ações de enfrentamento. Então, a primeira coisa que se fez foram sessões públicas. Na realidade, 17 sessões públicas foram realizadas, sendo 6 presenciais, 7 remotas, como a gente está fazendo aqui, e 2 itinerantes. Então, a gente tem, além dessas sessões, para realmente trazer o público para ouvir, para entender o que está acontecendo e se conscientizar, a gente teve também uma lógica de conversa com as famílias das vítimas, né? Para entender realmente como era essa realidade prática e, com isso, mostrar para outras pessoas que possivelmente viriam a ser vítimas como é que isso costuma ocorrer. Além disso, foram analisadas as sentenças, né, condenatórias que condenaram esses agressores pelo crime de homicídio qualificado pelo feminicídio. Trouxeram também medidas de análise das medidas protetivas de urgência aplicadas aos agressores, então para ver se realmente estão sendo efetivas essas medidas protetivas, a exemplo de o agressor ter que se manter longe da vítima, o agressor não poder frequentar os mesmos lugares que essa vítima frequenta. Então tem essa questão de entender como as medidas protetivas estão sendo aplicadas e, mais ainda, se após esse atendimento, né, inicial, essas vítimas continuam não sendo acompanhadas para evitar o feminicídio. É lógico que, gente, se falou em feminicídio, é porque essa vítima veio a morrer. Qual é a intenção da própria comissão? Evitar essas mortes. Então, é banir, acabar com essa violência contra a mulher antes que esse mal maior, que é a morte, seja provocado. É por isso que é preciso analisar como realmente está sendo combatida essa violência desde o princípio, desde a agressão verbal, desde a violência psicológica, entre outros fatores que a gente vê tanto ainda, infelizmente, aqui no estado da Paraíba.
E é importante a gente lembrar, principalmente para as mulheres que estão nesse ciclo, porque é um ciclo. Dificilmente um agressor já começa numa agressão física. Geralmente, a gente e os estudos de psicologia apontam que há uma evolução, vai aumentando o grau da violência, não é? Por mais que toda violência física já seja um tipo de violência psicológica também. Mas muitas mulheres pensam que estão sozinhas, que não tem como fazer, que não tem como sair dessa realidade. E o nosso papel aqui é dizer que elas não estão sozinhas, não é, Nayara? Existem os centros de apoio, existem as possibilidades para elas romperem com esse ciclo de violência. Exato, isso mesmo, Fernandinha. É importante ressaltar nesse meio também o próprio papel da polícia, não só a delegacia, né, que cuida desses crimes contra a mulher especificamente, mas de forma geral existem várias ações, como a Patrulha Maria da Penha, entre outras, que visam realmente a acompanhar essas mulheres, a entender a realidade delas, para evitar esse tipo de evolução no mau sentido aqui da violência contra a mulher. Então a gente tem violência física, que é a mais conhecida, mas a gente tem violência psicológica, quando essa mulher muitas vezes é perseguida, quando ela tem que mudar o jeito dela porque o parceiro não aceita que ela seja como realmente é. Tem a violência moral, quando ela é xingada. Tem a violência patrimonial, quando, por exemplo, ela não pode usufruir dos seus próprios documentos, do seu dinheiro, dos seus cartões. E tem também a violência sexual, que é aquela situação em que, por exemplo, o parceiro fala para ela: eu quero que você engravide, ou então eu não quero que você tenha filhos. Então, todas essas situações são situações de violência, e é essa a porta de entrada para crimes mais graves, como o caso do feminicídio. É desde esse início que a gente precisa combater, mas sem nunca julgar as vítimas, que muitas vezes permanecem nessa situação por dependência econômica, por dependência emocional, por acharem que não são capazes de encontrar outros parceiros que realmente as respeitem como elas são e que tendam a deixar que elas sejam realmente livres. Então, é preciso que a gente dialogue, que a gente converse, que a gente entenda os direitos das mulheres para que elas consigam sair desse estado de violência. E a vítima é sempre vítima, tá? Nunca é demais a gente repetir. Nayara, obrigada sempre pelas suas contribuições aqui no Com Você. Um cheiro, lindona. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Fernandinha. Até a próxima. Até a próxima. Gente, ainda sobre a temática, no próximo domingo vai acontecer no país inteiro uma caminhada pelo fim da violência contra as mulheres. E aqui em João Pessoa, a concentração vai ser no Parque da Lagoa, que é onde está, inclusive, a nossa repórter Liliane Raquel. E ela está com a coordenadora que vai ser responsável e vai trazer mais informações sobre como as mulheres podem